por favor, já fique sabendo que estamos gravando, né? Colocaremos esse nosso momento que vai ser bem gostoso no YouTube, para quem não pode estar presente conosco, assistir depois. Muita gente pediu isso também, eu acho legal, né? Então é o seguinte, qual é a ideia? Na verdade, eu estava o outro dia lá no escritório, na Torre de Babel, para quem me conhece, nos conhece, sabe que a nossa empresa se chama Torre de Babel, Idiomas e Culturas. E eu estava lá e eu estava meio inerte, assim, falando, puxa, eu preciso fazer alguma coisa Fazer nova. alguma coisa nova. E aí eu resolvi reativar uma rede, como alguns de vocês sabem, nós já tivemos uma rede com mais de 5.000 nomes, que era faleportuguês.ning.com, né? E eu falei, vamos ver quem somos hoje em dia pelo mundo, né? Trabalhando com isso há 40 longos e lindos 41 anos, quero conhecer os entrantes, os que estão aqui há mais tempo, enfim. E aí eu coloquei lá, me deu essa ideia, me deu esse estalo, joguei e hoje nós temos, como eu falei, mais de 40 pessoas. Em 2 semanas a gente tem mais de 40 pessoas para serem entrevistadas. E a primeira pessoa que quis ser entrevistada é a Silvana, que está aqui conosco. A Silvana, Apressadinha. apressadinha, então, número um, né? Então, a Silvana está em Quebec, né? E na minha mensagem eu pedi para vocês, por favor, pensarem em perguntas que não sejam as perguntas de sempre, em perguntas a serem feitas a Silvia Navas, perguntas mais, assim, curiosas, curiosidades. A Silvia Navas, não, a Silvana, desculpa, que eu li Silvia Navas está entrando agora. Então, Silvana, antes de mais nada, por favor, antes de mais nada, aliás, muito obrigada por estar conosco, por ter sido a primeira a se inscrever. É bom que seja uma sexta-feira à tarde. É claro que esses encontros acontecerão em vários horários, dependendo de onde estamos e da nossa agenda. Então, Silvana, se você quiser começar a se apresentar, quem quiser falar, não precisa escrever no chat. Se o lindo ou o lindo. Basta, levantar a mão e a gente dá a voz para vocês poderem falar. Tudo nosso é muito informal, como vocês já estão vendo, né? Mas, Silvana, eu já até vi que a Terezinha estava com a mão levantada, mas, Terezinha, vamos primeiro deixar a Silvana falar. A Terezinha vai ser a nossa próxima entrevistada, mas sobre isso eu falo depois. Silvana, por favor. Bom, para mim é boa tarde, então desejo boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Eu fiquei sabendo através do Facebook de um colega tradutor, Danilo Nogueira, foi ele que indicou, falou sobre a Suzana, e então eu decidi participar, pedir, né, permissão para participar e achei a ideia ótima. É muito interessante a gente saber onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo na nossa área, né? Então, vou me apresentar brevemente. Eu fui professora da Unesp de Araraquara, do estado de São Paulo. Trabalhei a minha vida toda como professora de língua e literaturas francesas e francófonas. Me aposentei em 2019 e vim morar aqui em Quebec. E depois que eu obtive minha residência permanente, aí eu poderia trabalhar aqui, eu comecei a dar aulas particulares de francês para pessoas que estavam imigrando, e aos poucos eu fui fazendo uma grande rede de alunos, e aí começaram a aparecer também pedidos para aulas de português. Então, para quem que eu dou aulas de português aqui? Não sei se eu já falo isso ou espero. Não, fica à vontade, como eu te falei, Tá aberto ao que bom. você. Mas, enfim, pode falar. Tá. Então, eu comecei a dar aulas de português para funcionários de organismos internacionais daqui da cidade que precisam saber um pouco de cada língua, porque vocês sabem, não sei se todo mundo sabe, mas o Quebec faz algumas missões de para contratar imigrantes para trabalhar aqui em várias empresas. Isso agora está um pouquinho parado, né? Teve uma queda muito grande, mas esses organismos trabalham para o mundo todo, inclusive o Brasil. Então, essas pessoas vão para o Brasil para poder contratar, entrevistar e precisam do português. Então, foi assim que eu comecei. Há outras histórias de
pessoas que gostam simplesmente da nossa cultura, visitaram o Brasil ou têm vontade de visitar. Agências de turismo que fazem negócios com o Brasil também, em base é isso. Além disso, eu sou intérprete da saúde e da justiça aqui em Quebec. Quebec, província, né? Da província de Quebec, não só da cidade. Então, eu sou chamada para fazer a interpretação em hospitais, clínicas, escolas para quando vem uma família que imigra e a escola vai apresentar como funciona para a família, para o aluno, todo tipo de consulta que vocês podem imaginar e também casos judiciais, né? Questão de judiciária para menores, né? Caso de violência conjugal, então várias coisas nesse sentido. É isso que eu faço aqui. É bem legal, porque a ideia é justamente essa, né? Você logo no início falou que é importante, é bom conhecer pessoas da nossa área que estão em outros lugares, né, pelo mundo. E muita gente fala, ah, mas a gente é muito isolado, mas na verdade não, existem muitas redes, e a nossa é uma delas, muitas redes que unem vocês, nos unem, como professores de português pelo mundo. Eu acho que a gente tem que. É porque realmente o mundo é grande, então às vezes a gente acha que está solitário e sozinho, mas não está, não. Vanessa, você É. levantou a mão? Sim, boa tarde a todos. Prazer, eu me chamo Vanessa, eu estou no Brasil. E, Suzana, eu quero agradecer primeiramente por estar aqui, por essa oportunidade de conhecer é, outras abordagens, outros professores trabalham de outra forma. Eu tenho uma pergunta para a professora Silvana, porque é uma dúvida pessoal minha e eu gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se eu posso agora. Pode, deve. Só uma coisa, Vanessa. Vamos assim. Quando a gente Tudo já, bem, já se apresenta, por exemplo, eu estou no Brasil, ok, mas está onde no Brasil? O que que você faz? Porque tudo volto a bem. dizer, é uma rede. Sim. Maria Lúcia é a nossa coordenadora na Torre de Babel e várias pessoas que estão aqui sabem o que essas nossas redes já renderam em 41 anos. Pessoas mudando de país por causa da rede, pessoas, Uhum. enfim, se especializando em outras áreas por causa da rede. Então, é importante você dizer, Vanessa. Tudo bem. Então, eu sou Vanessa, eu estou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. No momento, eu trabalho com PLE e PLH. É, eu sou um bebezinho, eu nasci na área tem mais ou menos um ano e meio, mas é de uma forma autônoma. E assim, eu decidi sair da CLT e estar expandindo meu próprio negócio. Então, eu fiz um estudo de caso e eu já lidava com crianças e adolescentes na escola. Apesar de trabalhar com adultos, eu amo trabalhar com as crianças. Eu amo trabalhar com essa interculturalidade que a gente tem dentro das aulas de PLH. Então, eu estou começando a desenvolver materiais para essas crianças. A maioria dos meus alunos, eles são dos Estados Unidos, Noruega, Holanda, falam inglês. Eu também sou formada, a minha formação, no caso, minha graduação é português e inglês. E no momento eu faço neurociências voltada para o aprendizado, para a área cognitiva na USP. Muito bom. Então, Vanessa, não tem problema nenhum. Vocês não precisam ficar tímidos de divulgar o seu trabalho. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo Eu contrário. Então, agradeço. parabéns. Eu sei que você vai se encantar cada vez mais. Só para PLE, português como língua estrangeira, PLH, Uhum, português como língua de herança, só para todo mundo ficar, porque sim. tem muitos entrantes, Vanessa, tem muita Uhum, gente nova entrando na área, então é sempre tudo bom a bem. gente os explicar. Então, a sua pergunta para a Silvana, por favor. Então, Silvana, como eu falei, assim, a maioria dos meus alunos são falantes da língua inglesa. Eu também desenvolvo um trabalho com hispano-falantes. Só que você relatou que você está em Quebec, você começou como professora de francês, certo? Uhum. E assim, eu tenho. Ai, desculpa, deixa eu só desligar meu celular aqui, não consegui. Eu tenho uma pergunta, inclusive uma dúvida. Por exemplo, eu
comecei a dar aulas para um francófono e ele também é falante da língua inglesa. Só que eu achei o material que ele estava aprendendo a língua portuguesa, porque ele começou a aprender a língua portuguesa de forma autônoma. E eu achei o material ele não condiz com a realidade da língua falada aqui no Brasil. Então, eu achei, a minha opinião, né, melhor a gente construir uma abordagem dentro do aprendizado de língua portuguesa usando o inglês. O que que você pode assim acrescentar, agregar para mim, para outros professores, assim, sobre os francófonos, a respeito do material e da metodologia? Vanessa, eu vou deixar a Essa é a Silvana minha pergunta. responder, mas depois eu quero entrar aí também com a minha opinião, se você me permite. Silvana. Claro! Então, a questão do material, a maioria dos meus alunos de português, são francófonos, né? São daqui. Existem algumas exceções que falam inglês. E como são línguas irmãs, não é? Tem uma diferença, mas obviamente elas vieram do latim, não fica tão complicado assim. Então, como eu faço? No começo eu vou falar francês, porque se eu começar a falar português já de cara, não vão entender nada. E aí, à medida em que nós vamos evoluindo, eu vou aumentando cada vez mais e vou falando cada vez mais português. Existem materiais que são realmente, vamos dizer, muito artificiais, né? Parece uma ficção assim. Por favor, senhor Manuel, eu gostaria de 300 gramas de presunto, por gentileza. Ninguém vai falar isso, né? Então a gente tem que ir dizendo, olha, não é assim, é de outro jeito. Até a semana passada eu estava dando aula para uns francófonos, mas também hispanofone, né? Eles falam espanhol. E eu falei do para, a gente fala pra, a maioria das vezes. Aí, por isso que eu não entendia, porque eles já trabalham com o Brasil e têm dificuldade. Pro, pra, tá, ao invés de estar. Então, você tem que mostrar como é a realidade, né? Então, eu faço isso, eu vou filtrando o material, porque tem coisa que realmente não dá mais para usar, e também tem que ficar atenta, mas isso a gente já vê de cara se é português europeu ou português do Brasil. Então, eu tenho uma opinião há muitos anos formada sobre isso, que é talvez nas primeiríssimas aulas e dependendo muito da língua materna, né? No caso do francês e do espanhol, eu e na Torre de Babel, nós não usamos a língua materna, né? Quando são línguas latinas. A gente vai logo no português e em algumas emergências talvez ajudar. Já no caso, por exemplo, de quem nós temos muitos alunos japoneses na nossa empresa. Nós temos a nossa clientela é de business, né, do mundo dos negócios e é basicamente com japoneses. Agora a gente tem muitos argentinos, mas praticamente com os japoneses, sim, a gente tem que entrar com o inglês, e quando o nosso aluno não fala inglês, que há casos ainda de japoneses que não falam inglês, coreanos, chineses, enfim, aí nós entramos com o inglês, né? Lógico, mas para as línguas irmãs, digamos assim, a gente realmente não usa, hoje em dia a gente tem a possibilidade do Google Images, a gente tem muitas possibilidades que substituem é muito perigoso, na minha opinião, você começar com essa bengala da língua materna. Para você tirar a bengala depois fica muito difícil. Eu concordo com a questão de material que tem que. Eu me lembro que quando a gente publicou, para quem sabe, o nosso primeiro livro, que foi o Bem-vindo, em 1999, uma grande crítica que a gente recebeu da Inglaterra, de professores que adotaram um livro na Inglaterra, era que o áudio não era um áudio em português correto. E lógico, não ia ser exatamente pelo exemplo que a Silvana deu. Não ia ser aquele português que ninguém fala. Nosso português é o português do dia a dia. E lembrando que a gente queria que as pessoas que chegassem ao Brasil, tendo estudado fora, conseguissem entender o pra, pro, pri, pri não existe, mas pra, pro, tá, né, etc. Então, o áudio reflete o que é falado na rua, no dia a dia. Agora, há uma diferença, né, Silvana? Se a gente pensa
em alunos que estão interessados em prestar o exame de proficiência em língua portuguesa, o CELP-Bras é outro approach, é outra Sim, forma de ensinar. Se nós estamos pensando em alunos que vão fazer, que existem muitos, especialmente na América Latina, muitos que vêm fazer mestrado e doutorado no Brasil, claro que é um português diferente. Então, o que a gente chama de anamnese nos médicos, a gente é, faz também sei. nos alunos que chegam, né? Saber qual é o interesse, porque nós temos tido muitos alunos da Alemanha na Torre de Babel em imersão. Hoje mesmo nós acabamos a imersão de que são de 2 a 3 horas por dia por um período X. E muitos deles vêm porque estão namorando com uma brasileira, o que também é muito comum Também tem também. Ouve-se, bastante. né, Silvana? Então, claro, qual é o interesse? O interesse é muito mais você se virar no dia a dia no Brasil. Claro, eles querem, nós estamos na Avenida Paulista, então eles querem ir ao Itaú Cultural, ao Instituto Moreira Salles, ao MASP. Então, isso é muito importante, em especial quando nós damos aula, como é o nosso caso, individual, né? Mas muito bom, é por aí que a gente vai conversando. Isso a nossa experiência de tantos e tantos e tantos anos, mas cada um tem que criar a sua. Mas nós temos essa proibição de usar a língua materna, não só nos nossos cursos oficiais, mas também no nosso voluntariado com refugiados e imigrantes, aproveitando que nós temos aqui várias voluntárias que trabalham conosco nesse trabalho de ensino de português como língua adicional. Tá. Mais alguma pergunta? Eu não estou olhando o chat, mas eu não queria que vocês fizessem perguntas pelo chat, né? Não estão fazendo. Eu estou Não, olhando aqui. A Ana, pois na escola Viva Brasil, que eu imagino que seja dela, a ideia é essa também, fazer com que o aluno aproveite o momento das aulas para assimilar o vocabulário e a forma oral que usamos na nossa língua, com o mínimo possível do uso de outras línguas, apenas para alunos mais inseguros ou de línguas distantes. Exatamente. É o que a gente acabou de falar e a Vanessa está assinando embaixo. Maria Lúcia, uma perguntinha para a Silvana ou algum comentário? Isso. Não, não, eu queria fazer uma pergunta para a Silvana, porque nos colocou dois universos bem diversos, né, Silvana? Trabalhando com aulas e nessa situação mais formal. Uhum. Aí, a minha pergunta vai: qual é o maior desafio? Em qual dessas situações você encara mais, assim, desafios mais fortes? Em qual delas você encara esses desafios mais São fortes? desafios diferentes, porque quando eu tenho Pois um é, aluno de português, isso, eu tenho isso. que fazer esse aluno ficar funcional, né, para aquilo que ele Lógico, deseja. Então, como eu citei alguns exemplos, agência de turismo é um tipo de abordagem, eles fazem mais sim, coisas por telefone ou e-mail, então eles também querem aprender a escrever. Claro, a gente sabe, tem chat GPT, tem um monte de coisa hoje em dia, um monte de muleta, mas eles querem saber também o que que eles estão falando para ver se não tem alguma coisa errada. Então, é um tipo de desafio diferente. Outros, como acho que foi a Suzana que disse, a questão de conhecer alguém, né? Hoje em dia, os relacionamentos sim. são pela internet que são iniciados, então querem ir para o Brasil conhecer a pessoa. Eu já peguei vários casos desses. Então, é outro tipo de abordagem. Então, depende. Agora, eu acho que você está se referindo à parte em que eu sou intérprete aqui. Isso, isso. É bem desafiador, porque eu não tinha essa formação. Eu fui professora universitária minha vida inteira, praticamente, e foi um grande desafio. Primeiro, porque são os ambientes em que a gente vai, né? Tem gente que não gosta de hospital, não gosta de intimidades, por exemplo. Eu tenho que ficar ali acompanhando exames. Pré-natal, câncer, qualquer que seja o problema, né? Eu não posso falar, eu não vou ver, eu não quero ver, eu tenho que ver, tenho que ouvir o que o médico está dizendo e tenho que passar para a É, pessoa. Às vezes não são boas notícias. Então você tem que isso, estar ali um pouco, como é você a ligação, o elo entre o médico, né, e o paciente, no caso, você tem que também ter um pouco de empatia, ver como você vai falar. Se é um médico muito seco, você dá uma tá. muda um pouco para o nosso jeitinho, né? Vamos dizer assim. Geralmente, quando eu acabo uma interpretação presencial, as pessoas se abraçam e os médicos aqui ficam, ó, que coisa. Mas
Como? É, acho que a Vilma entrou como Samsung e está com um áudio aberto. Precisa fechar, Ah, Vilma, por favor, porque então, tá. são coisas nossas, né, culturais que a gente tem que colocar em prática. Por exemplo, quando é pré-natal, aqui você fazer um aborto é uma coisa normal, não é um negócio que tenha problemas religiosos ou morais. E eu tenho que apresentar essa possibilidade que o médico me diz para a pessoa que está grávida, em geral um brasileiro, porque eu também atendo africanos, todos os lusófonos, né? E às vezes tem uma reação assim ruim, porque não quero nem pensar nisso. Não, porque você vai fazer ultrassom com 6 meses e o bebê apresentar alguma coisa, nós podemos abortar. E aí É, as mulheres às vezes se espantam. Então, isso eu acho bem desafiador. Agora, é. o que eu acho assim mais, porque a parte de saúde, para mim, o contratante é o Estado. Sim. É a saúde. Aqui só tem saúde pública, né? Então é o Estado que me paga. Então, me perdi agora. Estava falando Que do você caso Você do. disse que estava era falando de realmente aborto, Estava Da falando do saúde e aborto. tal. A é, saúde, para mim, esse tipo de contato, entrar num hospital, não é problema. Durante a pandemia, tinha que ir, tinha que fazer, bom, vamos colocar roupa, etc., é, tal, máscara. Isso eu não tenho problema. Agora, há alguns casos judiciais que são bem pesados. Então, são também desafios, né? Porque você está vendo ali, geralmente, uma mulher que está sofrendo violência conjugal, perda de guarda, e é uma coisa tocante para nós, né? Então, você já pensa coitada, né? Já está fora do país dela, não fala a língua e ainda está passando todos esses problemas. Então, acho que isso é mais desafiador. Agora, são desafios diferentes, porque isso é recente na minha vida, né? São 6 anos que eu estou fazendo essa parte de interpretação e tradução também de casos judiciários, eu faço tradução dos dossiês, tudo. é. Silvana, é muito interessante. Eu sabia que. E a cada entrevista vai ter coisa diferente. Então, por isso venham, porque eu acho que é fantástico. Só por curiosidade mesmo, Silvana, é um concurso, como é aqui, Não, para o Estado. você se inscreve na página do governo, na parte de tradutores, porque é um banco, né? Chama Banque d'Interprète. Então, você se inscreve, aí você vai passar por uma entrevista, por várias formações. Quando eles acham que você já está pronto, eles te passam um caso. E aí você começa a trabalhar. E um vai puxando o outro. Quando eles veem que você trabalhou bem, né, não teve nenhum problema, te chamam para outro. Agora, finalmente, nós temos uma plataforma dentro do sistema de saúde em que eles colocam as demandas e a gente responde se pode ou não, né? Eu, no meu caso, eu não tenho muito tempo para me deslocar, então eu prefiro fazer online ou por telefone. Hoje mesmo me chamaram, você pode? Falei, se for por telefone, sim, na segunda-feira de manhã. Eu falei, não posso sair. Então é assim. E aí, e nós temos formações regulares, de vez em quando tem que fazer um curso, alguma coisa assim, né? São vídeos já Agora, gravados. tem muitos brasileiros fazendo nessa plataforma, Silvana? Não, para trabalhar, não, não tem. Eu não conheço as pessoas, mas até hoje, além de mim, eu só vi dois nomes diferentes lá. Então, para o português, não tem muita gente. Então, Sim. tem bastante demanda dependendo da época. É interessante porque nós também trabalhamos esse chapéu, digamos assim, de combate à violência contra a mulher, Uhum. né? Esse é o grande chapéu do Grupo Mulheres do Brasil, ao qual o nosso projeto está atrelado. Nosso projeto de trabalho voluntário, lembrando, né? De Sim. trabalhar com refugiados e imigrantes aqui no Brasil, né? Ensinando a língua portuguesa, volto a dizer, gratuitamente, né? São todas aulas individuais, nós temos alguns professores aqui voluntários, a Vandresa já foi, nós temos a Elizabeth, a Cida, enfim. É, é, sim, então essa questão da violência, tanto é que o nosso projeto, Silvana, hoje tem o nome Idioma que Soma. Por quê? Ah, Que não é português como língua adicional? Porque
Aqui no Brasil, nós trabalhamos ensinando a língua portuguesa. Fora do Brasil, há muitas mulheres em situação de violência que precisam aprender a língua local, Hum, né? Como você é intérprete, mas não é. A Maria Clara está na Suécia, e na Suécia todo estrangeiro, todo refugiado, migrante, ela vai ser entrevistada também em breve, tem direito a aprender a língua, tem cursos de sueco, de inglês, né? Então, é muito importante porque eu sempre digo, né? É uma coisa que eu sempre digo, algumas de vocês já me ouviram falar várias vezes. Você está na praia, qualquer praia, né? E você é uma menina brasileira, jovenzinha, bonitinha, conhece o príncipe encantado que mora na Europa e casa. Quando chega na Europa, ele não era príncipe encantado. pelo E contrário. você não tem como pular a janela e pedir socorro porque você não fala a língua. Então, idioma que soma, esse é o projeto. E no Brasil, Muito bom. português como língua adicional. Eu gosto muito desse nome, por sinal, É, idioma que soma. Soma, bem né? soma. Conhecimento soma. Mas muito legal, Silvana. Você sabe que a gente teve uma fala para os nossos refugiados há algum tempo atrás, de uma pessoa que faz um trabalho igual ao seu, parecido Ah, com o seu, em hospitais no Japão. E olha, falando da dificuldade que é cultural, porque você trouxe um aspecto muito importante, que é o lado cultural. hum, O que você chega no Japão, né, brasileira, sei lá, vai ter neném, tá toda delicada, aquele momento, ou algum momento qualquer de doença que nunca é confortável, né? O que você e você não fala japonês e eles são tão assim, né? Nada contra, eu só digo que é culturalmente tão diferentes sim, de é nós. diferente. Então, o trabalho que ela faz de acolhimento do brasileiro e dessa adaptação àquela consulta que ela também precisa participar, não só como intérprete, mas pelo lado cultural, né? Então, você traz uma questão que a gente já viu do outro, mais complexo ainda, por causa da cultura japonesa e da língua japonesa, né, Silvana? Ah, muito É. legal. Eu Vamos também fazer mais. trabalho, desculpe, Não, não. além da para a saúde aqui, né, que é um órgão do governo, eu trabalho para um centro étnico, que também ajuda os imigrantes. Mas aí é um trabalho quase voluntário, porque realmente eles pagam muito pouco, eles não têm recurso, mas eu faço. Às vezes são crianças que precisam de fono, né? Porque mudam de língua e começam a ter problemas de fala, tudo. Então eu faço também isso aqui. É a minha maneira de ajudar os falantes do português. É, de retribuir também, né? Enfim, eu acho. Mas isso aí já é outro papo. Mas eu ia te perguntar, e você responde se você quiser, obviamente, Uhum. porque eu acho que é uma coisa que com certeza as pessoas gostariam de perguntar e às vezes não têm coragem. A remuneração é boa, Silvana, para esse seu trabalho para o Estado? Olha, houve um reajuste recente, mas estava assim, eu acho que eles estavam perdendo muita gente porque não pagavam o deslocamento. Então, teve o caso de uma intérprete que viajava 50 quilômetros para ir, 50 para voltar, sem receber nada, nem pelo tempo gasto, nem pela gasolina, nada. Então, agora eles estão melhorando um pouco. Mas não é, eu não sei exatamente o valor. Eu vou falar assim, vou chutar, eu acho, uns US$ 40 por hora, dólares canadenses, que vale mais ou menos R$ 4, né? Não é dólar americano. Então, é mais ou menos esse valor que eles pagam. Não é o top da paga, né? É, Mas é isso. E assim, às vezes eu escolho um pouco, né? Não dá para pegar tudo. Então, quando é saúde mental, eu sempre pego, raramente eu deixo, porque eu sei que é muito importante, né? E quando é criança também, na parte da saúde, né? Eu estou dizendo. Agora, quando é a parte judicial, eu faço de tudo para poder acompanhar e fazer o trabalho. é muito interessante porque por mais que a gente seja fluente, você é fluente em francês, claro, em inglês, né? E português, obviamente, e talvez outras línguas, mas é sempre um vocabulário que às vezes nós não temos, né? Então, quando a gente vai assumir um trabalho qualquer, eu acho que a gente tem que, com a responsabilidade, como brasileiros que somos morando fora, de ter certeza que a gente vai dar conta, né? Ou vai se preparar para dar conta, né? Para não fazer, porque senão é aquela coisa, brasileiro
já está aí, nem não sabe falar e não sei quem. Então, sempre a gente Uhum. representa o nosso país em tudo que nós fazemos. Quando a gente está fora, É. todo mundo olha muito para a gente. Ana, só assim, a Ana tinha escrito que ela, na escola Viva Brasil, que eu imagino que seja a escola dela, Ana, não tem nenhum problema em você dizer para a gente onde é a sua escola, a gente fica curioso e quer saber. Enquanto a Ana nos diz de onde ela é e onde é a escola dela, mais alguém quer fazer alguma pergunta para a Silvana? É em Porto Alegre. Tá, então a escola é em Porto Alegre e atua também em Florianópolis, que é um grande mercado, imagino eu, né? Florianópolis, com toda certeza. Mais alguém, então, fazendo perguntinha é aquela pergunta que não quer calar, Silvana. Não sei se você falou sobre isso quando você. Ah, ela tem perguntas também? Então faça a sua pergunta, Ana, por favor. Oi, gente, tudo bem? É a primeira vez que eu tô aqui. Nós também. Enfim. Essa é a primeira entrevista de muitas, Ana. Legal. E daí eu fiquei com, enfim, é bem o que tu falou, sou uma das representantes aqui da escola, eu tenho só uma sócia, e daí eu queria saber se as aulas elas são presenciais, se a pandemia mudou, porque para a gente mudou muito, assim, teve uma grande demanda para online, e agora que está voltando a ter aula presencial. Então, assim, o adaptar o material, quando a gente achou que estava com tudo ok para as aulas online do material, volta tudo de novo e vamos imprimir, entregar na mão, ver se a gente usa livro didático ou não. Daí eu queria saber isso, se tem assim, se, enfim, quem quiser responder, mas se vocês Posso falar do seguem meu um caso? material Só, ou só um se é minutinho. sempre aquela misturar Ana, mais os livros e tal. você é Ana Madeira? Isso, eu sou a Ana Madeira. Tá bem. Tá, eu até poderia falar, mas vou deixar para falar mais para frente. Alguém quer responder a pergunta da Ana? Bom, aqui em Quebec, por causa da pandemia, antes eu fazia mais presencial, e até nas casas, quando era criança, eu me deslocava. E depois da pandemia ficou tudo online, né? Mas eu atendo alguns casos na minha casa, eu não me desloco, a pessoa vem aqui. Geralmente, quando são crianças, elas gostam e por causa do contato, elas acham mais melhor, então eu faço isso. E de material, tu segue um livro ou tu faz adaptado para cada aluno Faço uma adaptado, coletânea, porque assim? são demandas diferentes, necessidades diferentes, então eu adapto. Eu indico algumas coisas, eu falo, olha, tem esse método aqui, se você quer seguir, mas geralmente no dia a dia a gente começa a conversar e aí vai para um lado, para o outro, e fica interessante, né? Dependendo da conversa, então já introduzo algumas coisas de gramática, de fala, e eu sempre falo de cultura, eu trabalho com bastante música. Então, Uhum, isso também eu acho que fica gostoso, assim. legal. Ariel, já vou te dar a palavra. Com os pequenininhos, Ana, nós usamos material brasileiro mesmo. Para criança brasileira mesmo que está se alfabetizando, né? Criança é esponja. Então, criança, o importante é você brincar com ela, depende da idade, né? Um pouquinho mais para frente, depois dos 8, 9, 10 anos, lá pelos 9 anos, nós usamos o nosso livro, que é o Tudo Bem, Português para a Nova Geração, com bastante sucesso. Mas não é o nosso público, né? O nosso público é, de fato, o aluno adulto, no caso da Torre de Babel, do mundo dos negócios, 99%. Temos algumas crianças, atualmente, inclusive, temos 3 crianças, mas é raro, né? É só os expatriados que vêm com a família, e mesmo estando as crianças em escolas internacionais, eu acho sábio que os pais queiram que eles tenham essa língua que no futuro pode ser importante para o currículo deles, né? Mesmo eles ficando aqui só de 2 a 4 anos, né? Então, nós temos essa realidade. Nós também, embora a gente tivesse tentado muito antes da pandemia dar aula à distância, porque eu não consigo entender
Até hoje eu não consigo entender que nossos alunos, especialmente japoneses e coreanos, não conseguimos emplacar aula à distância antes deles virem para o Brasil, que é o óbvio. Você faz aula à distância, você chega aqui com algum conhecimento já. Não tinha que vir uma pandemia para a gente poder fazer isso acontecer. E para quem está em São Paulo, Ana, você sabe muito bem, Porto Alegre pode ser diferente, Floripa pode ser diferente, mas o deslocar do professor é muito cansativo. E você vai dar aula de 1 hora e você faz 1 hora para ir, dá uma aula de 1 hora e por melhor que você seja remunerado, não paga as 3 horas, né? Então, agora nossas aulas são 90% online e Maria Lúcia vai dar uma notícia para vocês daqui a pouco, mas nós temos material digital interativo para essas aulas, tá? E a Maria Lúcia vai falar um pouco sobre isso depois. Vanessa, antes de você voltar, eu vou dar a palavra a Ariel. Ariel, lembre-se de falar quem é, onde é, tá? Por favor. Obrigada, Ana. Obrigada. Olá, só para saber se conseguem me ouvir? Sim. Ok, boa. Bem, eu sou Ariel. Eu me formei. Desculpa, estou um pouco gripada ainda. Me formei em letras português no Brasil e vim para Portugal fazer o mestrado em PLE, português e língua estrangeira. E o que eu percebi aqui é que é muito difícil se colocar profissionalmente. Entendo a questão da variedade do português, perfeitamente compreensível para mim. E então eu queria saber do pessoal que está fora do país também, como que é a colocação no mercado de trabalho, além de aulas particulares, tá numa escola de línguas, talvez, é onde eu estou trabalhando no momento, mas não na parte dentro da sala de aula, é um trabalho ao lado, assim, a parte de gerenciamento das turmas. Então, eu queria saber, a Silvana compartilhou que está no Canadá, uma profissão totalmente diferente que eu nunca tinha imaginado que seria tão necessária assim, né? A gente só vê quando está nessa posição. Então, se vocês têm alguma outra experiência de algum trabalho que a gente nunca imaginou que poderia existir, que a gente pudesse aplicar o português, eu agradeço muito. Então, Ariel, eu aconselho que você acompanhe todas as próximas entrevistas. Com A certeza. entrevista com a Terezinha provavelmente vai focar muito na questão do leitorado, né? Então, são informações importantes que eu não gostaria de cobrir com tanto detalhe agora, porque a Maria Clara mesmo vai falar muito sobre português língua de herança, um trabalho belíssimo que ela faz lá na Suécia. Então, eu aconselho que você, dentro do possível, acompanhe. São várias as formas de se entrar nesse mercado, Ariel, tá? É fácil, estando em Portugal, eu imagino que seja bastante difícil aí em Portugal, né? Mas você voltando para o Brasil, com toda certeza você vai achar os seus caminhos para. Como tem muita gente que acha que tem que entrar de cima, né? Mas para ter fonfon, Ariel, eu trabalhei, trabalhei. Então, para estar onde eu estou hoje, eu trabalhei muito. Para fazer o que a língua portuguesa é hoje e para fazer o que os nossos livros e materiais são hoje, eu trabalhei 40 anos. Então, eu vejo que o seu rostinho é muito jovem, então é muito importante saber que vai ralar. Vai chegar no Mas é Brasil, isso, é talvez saber a experiência de todo mundo para levar, me ajudar aí também, né? exatamente, exatamente. Mas a gente vai aprendendo, mas é a mesma coisa, Ariel, que falar para uma criança, não põe o dedo ali na tomada, porque você vai levar choque. Enquanto a criança às vezes não levar um choquezinho, ela não vai aprender. Então, mas quero te dar os parabéns, né, por estar aí estudando. Nós tivemos uma professora da Torre de Babel também que passou por esse processo. Hoje é professora na China de uma universidade. Então, é por aí mesmo. É por aí mesmo. Mas nos acompanhe e você vai também aprender mas, Silvana, uma pergunta antes da Vanessa. Não sei se você falou enquanto eu estava deixando as pessoas entrarem na sala. Como que você foi parar em Quebec? Ah, eu sabia que essa pergunta ia vir. Não, eu sei que o nome do seu marido é francês, então eu Sim. deduzi que. Meu marido é canadense, então por isso que eu vim morar aqui. Foi por isso. Essa é a pergunta que não quer calar, porque a gente sabe também que algumas pessoas vão por causa do leitorado, vão porque tem uma oportunidade, vão, né? A nossa próxima entrevistada mesmo vai falar sobre isso, a terceira da aula na Northwestern, em Chicago. Então, são oportunidades diferentes, né? Mas é sempre bom saber. Você quer acrescentar alguma coisa, Silvana, ao que a Vanessa colocou? Não, eu acho que é isso mesmo.
né? Não tenho nada a acrescentar, não. Ana, obrigada. Na verdade, somos as autoras do Bem-vindo e aproveitando, são tantos e tantos anos, né, desse material, agora está na 11ª edição, estamos muito felizes com a 11ª edição, modernizamos muito o livro, e o livro dá acesso por QR Code a páginas interativas digitais, vídeos e áudios. Então, tem toda aí uma história de 219 mil agora cópias comercializadas no mundo. Então, por isso que eu digo que gostem ou não gostem, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não importa, mas a gente fez muito pelo Brasil e pela cultura brasileira com esse livro, né? Vanessa, por favor. Então, eu gostaria de saudar Maria Lúcia e dizer que, assim, vai ser uma entrevista que eu não vou perder, porque, apesar de hoje eu trabalhar com a PLE, eu realmente quero me dedicar à PLH, porque realmente é o que eu gosto de fazer, trabalhos. Maria Clara, né? Vai é, ser a Maria Clara, tá? Não a Maria Lúcia. a Maria É, Clara, perdão. A Maria Clara, e por estar na Suécia, e a gente sabe que a Suécia ela tem alguns trabalhos de políticas públicas voltada para o imigrante, né? Voltada para o filho do imigrante, para os filhos dos imigrantes. E assim, a gente, Suzana, a gente está aqui no Brasil, você em São Paulo, no Rio, a gente sabe também que não só como professoras, mas como instituição, visando assim ter uma sociedade melhor, visando políticas públicas, inclusive para os imigrantes se solidificarem aqui no Brasil, terem uma qualidade de vida, e todos aqueles familiares que vêm com eles, assim, eu acho que isso é uma parte fundamental também do nosso trabalho como professores. E eu queria perguntar para a Silvana como funciona, dentro da língua portuguesa, essa relação de políticas públicas, de aulas para crianças, adolescentes, cônjuges, que a gente sabe que o mercado imigratório de brasileiro no Canadá cresce muito. Então, porque o Canadá tem muita necessidade de mão de obra que existe aqui no Brasil, tanto dentro da área da saúde quanto da área tecnológica, enfermeiros, engenheiros. A gente tem essa visão. Eu queria saber se a Silvana pode responder essa pergunta. Como funciona políticas educacionais para filhos e cônjuges de pessoas que vão já com visto de trabalho no Canadá? bom, primeira coisa que eu vou desmentir um mito em relação ao Canadá, que todo mundo pensa que eles estão pedindo de joelhos para os brasileiros virem para cá. Nunca foi verdade e agora é muito menos, né? As portas da imigração estão bem, bem fechadas. E os brasileiros vinham para cá até ano passado, vamos dizer, um ano e meio atrás, em coisas muito, muito diversas. Primeiro, para trabalhar como TI, tinha uma certa demanda, né? Nós somos bons nesse sentido. Por exemplo, nós somos muito bons na questão de segurança cibernética, né? E aí, eles contrataram bastante gente nesse caso, porque brasileiro sempre dá um jeito de burlar, e aqui estava tendo muito hacker fazendo hackeamento de contas de banco. E o maior banco aqui do Quebec, o Desjardins, foi hackeado. Então, eles abriu conta de todo mundo. E aí vieram os brasileiros para trabalhar, e eles viram que aqui estava muito atrasado nesse sentido. Então, para TI, outra coisa que é engraçado é para soldador, tinha bastante vaga para soldador, e para trabalhar na saúde como cuidadores de idosos nas residências que tem aqui, né, nas clínicas para idosos. Mas tudo isso agora está muito fechado. Muito fechado. Então, o que que acontecia? Até o ano passado, o governo do Quebec, porque aqui as províncias são independentes, o governo do Quebec fechou as torneiras, porque eles davam francização para
para a pessoa que pedia, o principal geralmente é o marido, né? Alguns casos a mulher, mas quando vem a família, dava francização para o demandante principal, para o cônjuge e, dependendo da idade, também para os filhos. E o que acontecia? Eles pagavam ainda uma bolsa para essas pessoas. Então, se era uma mulher, além dela receber esse curso presencial, integral, ela ainda recebia uma bolsa e, se tivesse criança na creche, também recebia uma diária para isso. E aí, o que que as pessoas começaram a fazer? Não estou falando que foram os brasileiros, porque aqui tem gente do mundo todo. Começaram a não passar de ano, vamos dizer assim, não queriam ser aprovados para continuarem com a bolsa indefinidamente. Uma hora o governo acordou e viu. Então, todo mundo que já estava fazendo meio período, eles cortaram, tanto as bolsas quanto a francização. Não tem mais. Então, agora só tem para quem está fazendo tempo integral e está diminuindo o número de escolas, porque tinha muita gente. Isso foi, só para contextualizar, uma das oportunidades que eu tive aqui. Eu poderia ter ido trabalhar, nesse caso, com o francês, né? Fazer francização. Pagam muito bem, só que você tem que ter uma validação do diploma, não é equivalência, é uma validação. E é um processo bem chato, complicado, e eu fiquei com preguiça, para falar a verdade, e desisti, não fui, não fiz. Mas me ligaram que eu tinha currículo, que se eu não queria, tudo, e aí eu acabei não fazendo. Mas eu tenho uma amiga, uma brasileira, que trabalha com isso, e ela está muito contente. Só que é o tipo de vida que eu não queria mais para mim. Trabalhar final de semana, corrigindo prova, fazendo toda aquela coisa que vocês já sabem que professor faz, não só durante as 8 horas por dia, né? E, então também teria essa possibilidade aqui. Mas o governo ajudou e muito, muito mesmo. Só que agora eles não querem fazer mais nada. É, na verdade, verdadeira, até para conseguir. Eu fui o ano passado, estive em Quebec o ano passado, Silvana. Ah, É, então, mas até para conseguir o visto não é tão fácil como era. Hoje em dia dá um certo trabalho você conseguir o visto, mesmo como turista, para chegar ao Canadá, sim. né? Eu queria depois que vocês, dentro do possível, abrissem as câmeras para a gente tirar uma foto, tá? Eu sei que vocês sabem que está sendo gravado, mas vamos tirar uma foto de lembrança pelo primeiro encontro nosso, né? Que a gente está se encaminhando aí para os últimos momentos. Maria Lúcia, eu queria que você falasse a surpresa que a gente. E depois a Terezinha quer falar. Ótimo. Então, como a Suzana disse, né, nós temos materiais desenvolvidos, né? A Suzana mencionou o Bem-vindo, que é realmente o Está muito primeiro. baixa a tua voz, viu, Maria Lúcia? Se Está puder falar muito um pouquinho baixo? mais alto. Ah, tipo, então vamos lá. Então, assim, queremos fazer uma surpresa de sortear, vamos sortear o nosso material, que é o nosso material totalmente online, chama-se CEMELP, Central de Mídia para a Língua Portuguesa, né, para o ensino da Para língua o ensino portuguesa, da língua portuguesa. da língua portuguesa, olha eu falando uma bobagem. E aí, para isso, nós vamos fazer a seguinte situação. Quem faz anos esta semana? Alguém faz anos essa semana? E quem faz anos na próxima semana? Bom, então, abril, estou vendo que não há nenhum aniversariante. E para o mês de maio, alguém faz anos em maio? Eu Você, Silvana, que máximo! Ah, Silvana não vale. Não, a posso Silvana que mostrar minha bárbaro! identidade, cobrindo o ano. E Então, qual é o dia do teu a Silvana, aniversário, Silvana? Sim? Que dia que você faz anos? 14 de maio. Nossa, igualzinho uma das minhas irmãs. Olha, É, 14. E tem alguém mais que então, falou? Acho que Ana faz também. Isso, eu faço dia 20. olha Dia aí. 20. Olha só, então duas geminianas ou Eu não? sou taurina. Taurina, lógico.
A Então, no Ana é primeiro guria. momento, no primeiro É. momento, a gente vai dar, Ana, para a Silvana um acesso de um ano à nossa Muito central de obrigada. mídia para o ensino da língua portuguesa. Depois, Silvana, eu te passo o link para você se Sim, cadastrar para a gente autorizar o seu acesso, tá? obrigada. Muito legal. Obrigada. Não, então, aí Terezinha, você você vai levantou a usar mão? o material. Desculpe, Suzana, vai Fala. já usar o material com seus alunos, né, É, vai Silvana? ser ótimo, estou muito feliz. Você vai Desde gostar. então. Você vai gostar, Silvana. A gente é um material que, inclusive, a gente usa gratuitamente com os nossos refugiados, os nossos Isso, alunos. Ah, Boa que parte, bom. várias até pessoas aqui já têm acesso. isso. Obrigada, Maria Lúcia. Terezinha, por favor. Tem que abrir o microfone, Terezinha. Está fechado. Continua fechado. Você está falando, mas a gente não. A gente só viu os lábios se mexerem. É. Nada feito. Então, é o seguinte: a Terezinha vai ser entrevistada no dia 15 de abril, agora, às 3:30 da tarde. Eu não, quem se inscreveu hoje não necessariamente automaticamente vai ser inscrita para o da Terezinha, tá, gente? Então, se alguém mais quiser participar, se alguém quiser participar da entrevista com a Terezinha, vai ser bem interessante, porque a Terezinha fez, como vocês devem ter visto no segundo banner, né? Aliás, vocês viram no banner como é que está funcionando? Bem Sai uma legal, achei fotinha. ótima Ficou ideia. legal, né? Ficou bem legal. Então saiu a Eu vou Silvana, ficar lá saiu. o tempo todo. Você vai ficar lá o tempo, mais de 40, até o ano que vem, viu, Silvana? Então saiu uma Opa, foto minha, entrou a Silvana, saiu outra foto minha, entrou a Terezinha, vai sair outra foto minha, vai entrar a Ana Clotilde e assim muito vai. Até a gente legal. encher aquilo, vai ficar muito legal. Então, se alguém quiser, mande mensagem para mim no meu e-mail, tá? Porque, como vão ser horários diferentes, não adianta eu transferir. Porque, né, eu não posso nesse horário, eu não quero esse horário, eu não quero estar aí de novo. Então, tá? Mas ela vai falar sobre o trabalho dela de doutorado na Argentina e no Paraguai. Então, vai ser Paraguai. bastante interessante. Bora. Agora sim, agora sim. Ah, deu. É porque eu não sei manejar isso aqui, é um absurdo. É bom E você eu estou aprender até o sozinha. dia 15, viu? Eu sei, eu vou aprender, sim. Eu faço medianamente. Eu quero, então, aproveitar para cumprimentar todas as nossas colegas que estão aqui, as nossas professoras abnegadas do nosso PLN, PLH e outras tantas recursos que a gente usa. Agradecer profundamente para a Suzana, que acompanha a Suzana, eu acho que 40 anos, se não 40, pelo menos 30, né, Suzana? Quando ela começa com tudo, e aí eu me interesso, e nem pretendi ainda naquele momento trabalhar, e nesse momento, em algum momento depois, eu faço um concurso na Ministério de Relações Exteriores e passo a ser leitora. Isso aí a gente Mas quer não fala nada, não. depois. Não, não, Boca não, de... não vou falar não. Não Tá Já faz bem, está spoiler. boca de já, siri. já tá Não, não, colocando a eu só quero... cereja no bolo. Exato, a cereja. Então, eu quero agradecer profundamente a Suzana, a essa movimento que ela faz no mundo inteiro e aprecia cada um dos nossos trabalhos, sugere, cria, faz produções de livros e tudo. Então, é isso que eu quero Obrigada, agradecer nesse Terezinha. momento. Gostei muito da entrevista da Silvana, né, Muito que mora... obrigada. Eu passei 12 anos fora, lá, né, nesse trabalho. E, enfim, no dia da entrevista a gente vai falar mais Ela vai coisas, falar e é isso que eu mais. queria muito agradecer bastante mesmo a todas, e é muito interessante a gente ter esse contato, que eu estou um pouquinho fora, né? Faz 7, 8 anos que voltei, e aí me desintegrei um pouquinho dessa parte, mas eu continuo ainda produzindo e preparando um material que vai, logo depois vou comentar sobre isso, que é para crianças, Obrigada. Obrigada, hispanohablantes. Terezinha. Tá Ana, só bom, para eu você, agradeço muito. Tá bom, Ana, só para você obrigada. saber, a Sou Terezinha de está em Porto Porto Alegre. Alegre. Ana, só para você Porto saber, Alegre. Ana. Olha aí a Isso, rede se obrigada. formando. Marque um café, vai tomar um café, vai tomar um chopp, sei lá eu o quê. É, já Silvana, deixei meu e-mail aí para vocês, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, depois eu passo o meu WhatsApp e a gente conversa. isso. Você ia falar mais alguma coisa, Silvana? Antes de todo mundo começar a sair, tem mais alguém que pode abrir a câmera? Por favor?
para a gente tirar fotinha rapidinho? Pronto. Tem a Vilma, eu acho, dizendo que não é professora de PLE, mas não importa. É brasileira em algum canto do mundo, representa, né? E com toda certeza o que a gente mais precisa é ser bem representada como brasileiros, a nossa cultura, a nossa língua. Aqui está, tirei a fotinha, prontinho. Deixa eu tirar mais uma, porque parece que mais alguém abriu. Pronto. Pronto. Então, Silvana, a gente tem esse compromisso. Alguém mais quer fazer alguma última pergunta? A última chance? Tchan, tchan, tchan. Então, obrigada a todos. Silvana, muito obrigada. Obrigada. Eu que Obrigada. agradeço a oportunidade de conhecer vocês, de ficar em contato e ainda agradeço mais ainda pelo presentão. Eu quero agradecer também, eu não sei se ele ficou até agora, o Felipe, né? Ah, Por não, ter ele estava levado. trabalhando, ele só veio um pouquinho. Ah, tá certo. Mas enfim, para levar você a Quebec, essa bela cidade de Quebec, na verdade, fria, É, mas bela. Então, muito é isso aí. obrigada, gente. Então, quem quiser estar conosco com a Terezinha, aprender um pouco mais, foi muito legal, Silvana. Teve umas informações aí bem legais, que eu Muito achei bem obrigada, gostei interessantes, muito, viu, gente? Coragem e continue aí no caminho. especialmente quem está entrando agora. Obrigada. Maria Lúcia, obrigada pela Isso. ajuda. Obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada, voluntários. tudo de Obrigada. bom, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigada.